Seja bem-vindo na nossa aula sobre números complexos e hoje eu vou te ensinar como esse número complexo, né, como essa unidade imaginária, ela aparece aí na matemática, né? Como é que a gente pode aplicar, onde, em qual momento podemos aplicar essa unidade imaginária e o que ela significa dentro dos números complexos, tá bom? Então, para começar, eu coloquei aí um exemplo, tá? Um exemplo para a gente resolver. E aí a gente vai, de acordo com a resolução, eu vou te explicando como é que a gente vai aplicar o nosso número complexo. Na próxima aula eu vou te falar sobre um pouco mais sobre os números complexos. Como é que a gente coloca um número complexo na sua forma algébrica, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula que está começando agora. Então, para começar a nossa aula, a gente precisa entender de onde que vem, né? Qual é o primeiro comportamento do número complexo, tá? Então, para isso eu coloquei esse exemplo aqui, né? Como exemplo, nós temos x ao quadrado menos 2x mais 10. Então, para nós resolvermos esse exemplo, né? Para nós resolvermos essa equação do segundo grau, a gente precisa calcular as raízes dela, tá? Então, olha lá. Então, só para a gente lembrar, né? Aqui vale 1. Então, o valor de A vale 1. O valor de B vale menos 2. E o valor de C vale 10. Então, a gente vai aplicar aqui, que nós chamamos de fórmula de Bhaskara, né? Mas, na realidade, não é de Bhaskara. Mas a gente costuma falar, né? A fórmula resolutiva. E aí, primeiro, a gente vai calcular aqui o valor de delta, né? Só para a gente lembrar que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nosso delta vai ser b, né? O b é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, o a vale 1, vezes c, que vale 10. Então, aqui nós temos que menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 10 dá 40. E aqui o nosso delta vai dar 4 menos 40 dá menos 36. Então, nós temos essa informação aqui como valor de delta. Agora, a gente vai aplicar na nossa fórmula, né, que é x... Opa, esse aqui está muito feio, né? Não dá para aparecer. Bom, aqui, ó, x, né, igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Essa aqui é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Então a gente vai aplicar. Vamos lá, né? Então, menos, né? Menos, quem é b? O b é menos 2. Então, a gente vai colocar no parêntese aqui. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 36. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O a vale 1 lá, né? Então, aqui, x igual... Menos vezes menos dá mais. Deixa eu colocar o traço aqui. Então, aqui vai ficar 2 mais ou menos a raiz quadrada de menos 36. Dividido por 2 vezes a. O a é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui nós chegamos num problema, né? Porque nos números reais, raiz quadrada de menos 36, isso aqui não existe, tá? Não existe um número que é elevado ao quadrado que dê menos 36. Então, aqui começa a aparecer a nossa unidade imaginária. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, para nós resolvermos esse problema, a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar de i quadrado o menos 1, tá? Onde tiver o menos 1, vamos chamar de i quadrado, tá bom? Então, essa aqui seria a nossa sugestão, tá bom? Então, agora a gente pega a nossa equação do segundo grau, a gente faz assim, ó, x igual, traço aqui para a gente não se perder, 2 mais ou menos raiz quadrada. Aí a gente coloca assim, ó, menos 36 é a mesma coisa que 36 multiplicado por menos 1, certo? 36 multiplicado por menos 1 dá menos 36. E aí, a gente coloca no lugar desse menos 1 a nossa definição aqui, ó. Tá vendo? I quadrado é menos 1. Então, no lugar desse menos 1, nós vamos substituir o nosso i ao quadrado. Fazendo essa substituição, nós temos
traço aqui, então vai ficar... Opa, aqui embaixo tem um 2, né? Esqueci de colocar. Então, a gente vai colocar um pouquinho mais aqui embaixo para nós resolvermos aí bacana. Deixa eu baixar um pouquinho, subir um pouquinho. Então, vai ficar traço aqui 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36 vezes, quem é i quadrado? I quadrado é o menos 1 é i quadrado. Então, aqui vai ficar embaixo sobre 2. Agora, a gente aplica, né, a regra da radiciação quando você tem um produto, tá? Então, esse aqui vai ficar igual a 2, né? Vou colocar um traço aqui, mais ou menos raiz. Quando você tem uma multiplicação, você separa uma raiz para cada. Então, vai ficar raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de i ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui vai ficar 2, vou colocar o traço, né? 2 mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6. Aí, aqui vem aquela nossa propriedade, né? Que quando você tem um quadrado dentro de uma raiz quadrada, você pode cortar, né? Corta aqui e aí vai ficar do seguinte jeito, ó. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar apenas o izinho, tá bom? E aí embaixo vai ficar 2. Aqui nós temos já a nossa primeira característica do nosso número complexo, tá bom? Então, toda vez quando você tem uma divisão desse tipo aqui, né, uma divisão, você pode separar, né, esse número para um para cada um, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 2, esse 2 de cima com esse 2 aqui de baixo, mais ou menos 6i dividido por 2. Então, você pode separar esse 2 aqui para esse e para esse, tá? Então, continuando, 2 dividido por 2 dá 1, mais ou menos, né? 6, aí você divide o número aqui, ó, tá? 6 dividido por 2 dá 3i, tá? Então, como tem aqui o mais ou menos, então aqui nós vamos ter duas raízes, né? Que a gente chama lá o x', né? Que é o x, ou o x1, tá? X' ou x1. Aí você soma primeiro, ó, 1 mais 3i. Então, 1 mais 3i. Aí aqui por baixo você coloca o 1 menos 3i, tá bom? Então, essas aqui são que nós chamamos de raízes, né? Essas aqui são as nossas raízes. E um detalhe importante, senhoras e senhores, é que você não pode somar esses dois números. Por exemplo, né? 1 mais 3i é igual a 4i? Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque aqui nós temos uma unidade imaginária e aqui a gente não tem. Então, você não pode somar os dois. Então, essas raízes que estão aparecendo aqui, que seriam, né, 1 mais 3i e 1 menos 3i, já são os nossos números complexos, tá? Então, por exemplo aí, né, normalmente a gente simboliza um número complexo pela letra Z, tá? Então, isso aqui seria... colocar direitinho aqui. Então, a nossa letra Z aqui, ó. Tá bom? Então, o nosso Z, vamos colocar Z1, né? Que é o nosso primeiro número aqui, que seria 1 mais 3i, né? Tá aqui, esse primeiro número aqui, tá? O outro também tá bom? E para a gente trabalhar um pouquinho mais, né? E um pouquinho mais avançado, nós vamos já começar a nomear esses números, tá? Esse número aqui, ó, que está sozinho, esse número que está sozinho aqui, né, esse número, nós chamamos ele de parte real, certo? Esse número aqui é a nossa parte real. Esse número aqui, ó, o mais 3, lembra que eu tenho que carregar o sinal junto. Esse número mais 3, nós chamamos ele de parte imaginária, tá? Isso aqui seria a nossa parte imaginária, tá bom? Imaginária. Então, a gente já começa a entender aqui como é que vai funcionar o nosso número complexo, tá? Então, esse número que está sozinho é a parte real e esse número aqui que está acompanhando o i seria a nossa parte imaginária, tá bom? Da mesma forma, esse número 1 aqui, né? Seria a nossa parte real, tá? Parte real. E esse menos 3 aqui seria
a nossa parte imaginária, tá? A nossa parte imaginária, tudo bem? Agora, vamos lá. Tem alguns exemplos, né, para nós deduzirmos aqui, para a gente ir um pouquinho mais além, né? Por exemplo, se eu tiver um outro número, que eu vou chamar de Z3, tá? Um outro número. Se eu tiver, por exemplo, um número assim, ó, 4i, né? Se eu tiver só assim, pode aparecer número assim? Pode, sem problema nenhum. Então, quando aparecer um número assim que tenha somente o número acompanhado da parte da unidade imaginária, né? Então, aqui eu só vou ter, né, a parte imaginária, certo? A parte imaginária. Porém, eu posso reescrever esse número de uma outra forma. Você percebe que aqui não tem um número como esse aqui de cima, ó. Por exemplo, está aparecendo o número. Então, quando não aparece, ele vale 0, né? Então, nesse exemplo aqui, né, a parte real, ela vale 0. A parte real vamos colocar assim, né? A parte real é 0, tá? Então, você não tem a parte real aqui. E quando isso acontece, né? Quando a parte real ela vale 0, nós dizemos que esse número aqui, né? Nós dizemos que esse número aqui é 0, né? Então, nós dizemos que concluímos, né, que Z3 é um imaginário puro, tá? Imaginário puro. Tudo bem? Então, aqui seria um imaginário puro, tá? Exemplos de números imaginários puros. Por exemplo, vamos lá. Vários exemplos aqui. Você pode, por exemplo, vamos colocar aqui um Z4, né? Sei lá, 2i. 2i é um imaginário puro? Esse aqui é o nosso primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo é sei lá, vamos colocar Z5, né? Nosso número Z5. Menos, por exemplo, sei lá, 3i. Menos 3i é imaginário puro? Outro exemplo, Z6, né? Menos i, por exemplo, é um imaginário puro, tá? Então, todos esses exemplos aqui, nós chamamos de imaginário puro. Imaginário puro, tá bom? Então, esses são números complexos e imaginários puros, tá? Então, aqui já temos aqui alguma coisa para a gente já ir um pouco além, né? Dos nossos números complexos, tudo bem? Então é isso, eu espero ter ajudado você nessa parte inicial, nessa parte introdutória sobre números complexos. Aguarde aí a nossa próxima aula que vamos definir sobre como é que a gente coloca o número complexo na sua forma algébrica.